Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. E a nossa trilha sonora de hoje vai com Vivaldi. Estamos ouvindo a série de concertos que ficou conhecida como As Quatro Estações. Foram compostas para violino e orquestra. E a que estamos ouvindo é a Primavera. Foram compostas em 1723. Por que não, para dar um climão à nossa aula, ouvir Antônio Vivaldi, 1678 a 1741. Em nossa aula virtual de hoje, falaremos sobre os mundos multipolar, bipolar e unimultipolar. Que mundos foram esses? Mundo multipolar, mundo bipolar e mundo unipolar. Bom, o nosso estudo nos remete ao início do século XX. No início do século XX, que configurações planetárias nós tínhamos aqui, tá? Vamos utilizar este planisfério com projeção cartográfica de Robinson, que eu tirei do IBGE. Nós até vamos retomar alguma coisa de projeções cartográficas, mas vocês, alunos de nono ano do ensino fundamental, vão estudar isso mais detidamente no ensino médio, tá? Entender o que é uma projeção cônica, cilíndrica, azimutal, conforme, enfim, tá? Polar, enfim. Essa projeção aí de Robinson, eu escolhi ela porque ela é uma projeção que procura respeitar ângulos e tamanhos, grandezas. Então, só para a gente ter uma noção de tamanho desse mundo e os países que compunham o chamado mundo multipolar. Que países eram estes, então? Nós tínhamos aí o Reino Unido, tá? Que entrou na tela agora aí, tá? O Reino Unido aqui, tá? Aqui com destaque para a Europa, Reino Unido. Nós tínhamos a Alemanha, que entrou aqui, tá? Eu até deveria ter colocado ela aqui, né? A Alemanha está aqui, ó, nesse ponto aqui do mapa, tá? Nós tínhamos o Japão, tá? Aqui. E Estados Unidos, que se considerado apenas naquela sua porção ali, é menor que o Brasil, mas temos de lembrar que ele tem ainda o Alasca e as ilhas do Havaí, e aí acaba sendo maior que o Brasil. E Rússia. Estas eram as grandes potências, tá, do mundo multipolar do início do século XX. Este termo sempre me causou, pelo menos a minha estranheza. Polo, como uma esfera pode ter múltiplos polos, né? Enfim. Para entender isso, nós vamos usar essa outra imagem aqui. A imagem do geóide. Nós sabemos que a Terra não é uma esfera extremamente perfeita, que ela tem as suas imperfeições, né? Ligeiramente abaulada no Equador e achatada nos polos, e ainda assim com reentrâncias, né? Fossas, como a das Marianas, com 11 mil metros, montanhas como, né, o Everest, com quase 9 mil metros, enfim. Mas isso é para questão cartográfica e geológica. Nós estamos falando de um assunto mais geopolítico, mas eu vou tomar igual essa imagem aí, porque ela me remete a múltiplos polos. É o geóide aí, ó, a Terra com os seus exageros, tá? Os seus exageros. A Terra, ela é quase uma esfera perfeita, quase. Né? São pequenas, considerando assim, as imperfeições, apenas para fins cartográficos. Mas vamos aí tomar aí, para não fugir do assunto, o geóide com seus exageros verticais ali, tá? O geóide, então o que nós tínhamos? Parece assim múltiplos polos ali puxando, né? Nós tínhamos então o Reino Unido, a Alemanha, nós tínhamos então a Rússia,
Japão e Estados Unidos, cada um puxando para o seu lado ali, né? Potências econômicas e militares da época. Tá? Esse foi o mundo multipolar. E isso vigorou assim, com estas configurações que foram apresentadas, mais ou menos até a Primeira e Segunda Grandes Guerras, tá? Quando inicia a Primeira Guerra Mundial, que se desenvolveu do dia 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1º de setembro de 39 até 2 de setembro de 45, foram eventos que foram alterando as configurações dos mundos, como nós vamos ver, tá? Então, o que acontece ao longo desse período, tá? Bom, para começo de conversa, a Alemanha não usava essa bandeira aí, né? A Alemanha havia abandonado a sua bandeira do Império lá de Bismarck, que não continha a faixa amarela, e havia assumido, então, a bandeira do Partido Nazista. E ali nós temos o semblante de Adolf Hitler, que acaba sendo um ícone, né, perverso do que foi a Segunda Guerra Mundial. Do mesmo modo, a Rússia não usava aquela bandeira ali, né? Ela havia abandonado a bandeira do Império Czarista e assumido a bandeira do Partido Comunista após a Revolução lá de 1917, Revolução Comunista na Rússia. E em seguida ela passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Bem como o Japão não usava aquela bandeira ali, usava a sua bandeira imperialista. Tá? Pode-se dizer, entretanto, tá? Que com o fim da Segunda Grande Guerra, 1945, também acaba este mundo aí multipolar. O que acontece? A Alemanha vai ser derrotada na Segunda Guerra Mundial, vai ser esmagada tanto pelo leste quanto pelo oeste, pelos aliados. O Reino Unido estava destruído e o Japão foi obrigado a se render em virtude das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Quanto a isso, é interessante ver a aula da Guerra Fria. A Europa, então, que tinha uma Alemanha Oriental e uma Alemanha Ocidental, que surgira depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então ali as bandeirinhas da Alemanha Oriental à direita de quem olha e da Alemanha Ocidental à esquerda de quem olha. E mais o Japão, esse conjunto de países que eram extremamente poderosos do ponto de vista geopolítico, eles então saem do cenário geopolítico, por assim dizer, e o mundo fica então somente com esses dois atores de peso, né? Essas duas grandes potências que surgem então, Estados Unidos e União Soviética. Então o mundo passa a ser bipolar. Então, retomando já agora aqui, né? Do início do século XX até 1945, nós temos o mundo multipolar. Após isso, a partir de 1945, o mundo passa a ser bipolar. Então nós temos aí essa charge, onde está escrito Osterde, terras do Oriente, e Westerde, terras do Ocidente. Isso é em alemão, tá? Então essa charge mostra ali o homenzinho armado, né? Que representa lá o mundo socialista, o mundo encabeçado pela Rússia, né? E que constituía a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o outro homenzinho ali também armado, né? Que representa o Chu San, o personagem lá dos Estados Unidos, né? Que representava aí o mundo capitalista, o mundo ocidental, tá?
nós temos daí o contexto de Guerra Fria. A respeito disso é interessante ver a aula, né, de Guerra Fria, repito, tá? Que graças a Deus ficou só na questão do Fria, né? Não foi um confronto direto, mas sim indireto entre Estados Unidos e União Soviética, e portanto não teve o fim, né, a humanidade, porque o mundo teria terminado se esses dois países tivessem entrado em guerra direta entre si. Nós temos aí uma imagem, né, ao mesmo tempo bela e aterrorizante, que pergunta ali, né, está escrito ali: mercado nuclear, por que você nasceu em 1945? E depois abaixo está escrito assim: quão razoável é a estratégia de defesa mútua, né? E se isso vale a pena? Vale a pena? Está escrito ali a pergunta. Porque, na verdade, eram investimentos que não valiam a pena, né? Porque se eles fossem usados, terminaria a vida como nós conhecíamos, né? Tamanha é a potência, a capacidade de destruição dessas armas nucleares, de fissão atômica e tudo mais, tá? Bom, porém, né, alguns acontecimentos se fizeram marcar na sequência. Por exemplo, na madrugada de 9 de novembro para 10 de novembro de 1989, cai o Muro de Berlim, tá? Então a multidão passa a destruir o muro e os soldados do lado socialista nada fazem, até porque já haviam sido avisados, né? E de que a Alemanha estava então numa marcha sem volta para a reunificação. No outro dia de manhã já uma multidão comemorava, né, a queda do Muro de Berlim. Então isso em 89. E em seguida acontece então o colapso, o desmantelamento da União Soviética. Isso em 26 de novembro de 1991 termina a União Soviética. Em virtude de uma série de problemas internos, né? Era uma economia planificada, depois nós vamos ver isso aí também, onde tudo era muito centralizado e ela não era tão viável economicamente quanto as economias capitalistas, né? Encabeçadas pelos Estados Unidos. Então, e uma série de problemas internos mesmo, sociais até, né? Da União Soviética, né? Então ela termina, vamos ver isso mais detalhes depois, tá? Então esse mundo que vigorou bipolar até 1991, 26 de dezembro, tá? Ele então se desfaz também, tá? Durante um curto espaço de tempo vigora no mundo apenas os Estados Unidos, com uma grande potência, né? Mas o que acontece? Mais recentemente nós temos aí a União Europeia, que também tem seus problemas, né? Houve também recentemente, mais recentemente ainda, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Que deu o seu exit, né? Então os britânicos fizeram a saída, né? British exit. Então Brexit. Então houve o Brexit, né? O Reino Unido saiu, mas continua ainda um conjunto muito forte, porque a Alemanha se reconstruiu, a França se reconstruiu da Segunda Guerra Mundial, a Itália se reconstruiu da Segunda Guerra Mundial e compuseram esse mercado que já é praticamente igual ao dos Estados Unidos, né? Depois nós tivemos a presença aí da China, também mais recentemente, que saltou de uma posição lá de baixo da tabela para a segunda maior potência mundial e hoje em dia já é a maior potência econômica mundial, a número 1, né? A própria Rússia, então, mudou de bandeira e figura ali no cenário atual. E o Japão também se reconstruiu, né? Um grande poder de reconstrução, se reconstruiu dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que nós temos, de novo, um mundo multipolar. Mas alguns teóricos defendem que seria, então, o mundo unimultipolar.
porque militarmente mesmo, né, militarmente, nós temos os Estados Unidos como a grande potência mundial, e tecnologicamente e culturalmente outros países agora estão figurando aí no cenário internacional como grandes potências, né? É claro que os outros países ali, né, própria França, Reino Unido e Rússia, China, detêm armas nucleares hoje em dia, né? Mas alguns teóricos defendem essa nomenclatura aí do mundo multipolar. Então é isso aí. Na nossa aula de hoje, nossa gota geográfica foi sobre o mundo multipolar, início do século XX até 1945. Mundo bipolar, de 1945 até 1991. E depois com a derrocada aí, com o desmantelamento da União Soviética, por um tempo os Estados Unidos figurou sozinho no cenário praticamente internacional, mas a partir aí de pelo menos 1960 para cá, tá, outros países vêm crescendo cada vez mais, e mercados também de grande tamanho como o da União Europeia, perfazendo um mundo multipolar. Até a próxima em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia.